Olá, turma! Essa é a nossa primeira aula da Unidade 2, Produção Agrícola no Brasil. Bom, vamos começar falando, que a produção agrícola, ela começa a ser denominada no Brasil como agronegócio a partir dos anos 90. Antes disso, ela tinha uma estrutura muito parecida, muito similar à latifundista. E que estrutura é essa? Essa estrutura é onde se mantinha uma grande quantidade de terra improdutiva, servindo como capital imobilizado e fonte hipotecária. O que significa? Significa que desde sempre, desde muito tempo, a concentração de terra no Brasil é muito grande. E antes dos anos 90, essa concentração de terra os produtores, os grandes proprietários de terra, acabavam utilizando esse capital físico mais como reserva de valor ou alugando para outros produtores pequenos do que usando aquela terra como meio de produtivo grande, de uma estrutura grande, como depois passa a ser com o agronegócio. Então, o agronegócio ele compreende, agora é importante falar, no segmento de alimentos, fibras, energia renovável e os setores de insumo, agropecuária, processamento e distribuição. Ele é visto, hoje como um sinônimo de agricultura capitalista no Brasil. E vocês vão entender por que esse termo, por que essa expressão mais para frente. Contudo, em definições gerais, o agronegócio ele pode ser definido como um conjunto de ações de cunho produtivo, comercial, financeiro relacionados à agricultura e à pecuária. Bom, o agronegócio ele surgiu com o objetivo de direcionar a produção do mercado interno para o externo. Então, como a gente falou aqui no início, a partir dos anos 90 ele passa a ser visto, a produção agrícola passa a ser vista como agronegócio e o objetivo é se distanciar dessa velha estrutura latifundista. A característica fundamental que a gente pode falar aqui, que vai tentar que se distanciar, que caracteriza esse distanciamento, é justamente o objetivo. Porque se antes, os grandes proprietários de terra, eles costumavam usar como o capital físico como reserva de valor, ou aluguel das terras para produções internas, agora o objetivo é direcionar a produção do mercado para o mercado externo. Bom, esse objetivo, essa mudança de objetivo acaba nos possibilitando, e quando eu falo eu falo o país, o Brasil, um aumento de captação de moeda estrangeira, dando ao produtor, naquele momento e até hoje, uma segurança. Por quê? Porque o dólar, que é a moeda em que mais se transaciona, que é uma moeda padrão assim, de transações externas, é uma moeda segura, uma moeda pouco volátil, é isso que quer dizer segurança, pouco volátil, e com grande poder de troca. Então, quando esse setor, a produção agrícola, ele muda o seu foco para o mercado externo, ele acaba também ampliando a captação do país de moeda estrangeira e essa captação, essa mudança, ela dá uma segurança maior ao produtor, já que o mercado externo ele acaba ali, por essa característica da moeda, também ditando a dinâmica da produção, porque ele remunera melhor. E o que seria essa última questão que eu coloquei, de ditar a dinâmica de produção? Bom, já que o foco é produção externa, então o produtor agora ele vai escolher produzir o que mais vende no mercado externo. Então acaba ali que essa alteração do objetivo central do agronegócio para o mercado externo, ele acaba nos beneficiando na questão da captação de moeda estrangeira, ele dá ao produtor uma segurança maior, mas ele acaba ali alternando as produções internas, porque a produção passa a ser ditada pela demanda externa. E apesar de nós agora, a partir desse momento, nós, quando eu falo Brasil de novo, nos tornarmos menos refém das crises nacionais, nós acabamos
sendo sujeitos, né, a uma dependência maior do país ao mercado externo. E quando eu falo menos reféns das crises nacionais, eu quero dizer também, e quero fazer uma reflexão, porque se vocês também fizerem um retrocesso, né, na história econômica brasileira, nos anos 80, né, que é o período que antecede aí essa mudança do objetivo do mercado, da produção agrícola, o Brasil, na verdade, estava imerso em uma instabilidade econômica muito grande, porque nós estávamos vivendo ali o que foi conhecido como a década perdida, com inflações muito altas, com instabilidade da nossa moeda interna muito grande, em que era impossível, né, ter um planejamento sobre a produção interna, porque a mudança do valor da moeda, a mudança nas políticas econômicas, na própria moeda, do cruzeiro para o cruzado, enfim, tornava qualquer planejamento muito difícil. Então, ali quando a produção agrícola, né, a partir dos anos 90, onde que a gente começa a ganhar uma estabilidade maior, né, que é uma estabilidade por conta do real, né, por conta da instituição do real, onde a gente começa a ter uma tranquilidade, né, em realizações de trocas, etc., é que também o setor muda, né, para uma produção voltada para o mercado externo. Bom, mas a gente falou sobre estrutura fundiária, sobre uma tentativa de distanciamento dessa estrutura latifundiária, né? Mas a estrutura fundiária brasileira, ela é caracterizada, né, por uma grande propriedade, trabalho contratado e por exportação, né? Ainda hoje, como a gente percebe, nós ainda estamos relacionados, mesmo que tenha tido essa tentativa de distanciamento, nós ainda conseguimos ver uma conexão muito grande com essa estrutura fundiária, dessa relação de latifúndio improdutivo, principalmente por conta da perpetuação, a persistência, né, dessa primeira característica, que é da grande propriedade. Então, a concentração de terra no nosso país, né, ela acaba gerando dificuldade no abastecimento de cidades, encarecimento dos alimentos, né, e gera dificuldade na formação de indústrias competitivas devido ao preço do trabalho, já que, né, os salários eles devem ser maiores para pagar os alimentos. Então, se eu tenho poucos produtores, como a gente comentou nas aulas anteriores, sobre, né, como são as formações de preço interno, como o ofertante ele pensa, né, como ele tá ali, como ele vai definir o preço, né, e se a gente tem poucas pessoas, né, detendo o poder detendo uma maior extensão territorial, um espaço maior para produção, e esses produtores é quem produzem ali os produtos que vão formar a cesta básica brasileira, ou que vão ditar, na verdade, né, porque tem uma relação ali, né, com a exportação, a captação de moeda estrangeira. O dólar também tem uma implicação muito grande na oferta, né, dos nossos produtos. Isso por quê? Isso é importante falar. Muita gente acha, né, que o dólar tem pouca implicação na formação dos preços internos. E na verdade não, tem muita. Por quê? Porque se eu sou um grande produtor e o dólar está alto, como a gente falou que é uma moeda estável, uma moeda mais segura e etc., eu vou querer vender mais o meu produto externamente, porque eu sei, porque aquela moeda não vai desvalorizar, pelo contrário, a tendência é ela sempre ficar valer mais, né? Principalmente se nós estivermos em uma crise interna. Então, quando isso acontece, quando o produtor ele se sente mais propenso a, né, produzir e vender seus produtos mais externamente, a oferta dos produtos internos, né, ela se reduz, né? E isso faz o quê? Como a gente comentou antes, né? Isso faz com que os preços eles se tornem maiores, porque
o oligopolista, nesse caso é uma situação parecida com um oligopólio, né? Em que nós temos ali poucos produtores, né, de um determinado produto, ele vai acabar tendo o poder de determinar a quantidade que ele vai ofertar no mercado interno, e isso vai fazer com que, né, os preços aqui se tornem maiores. E se os preços dos alimentos estão maiores, as indústrias, né, quando elas vão oferecer um trabalho, quando elas vão disponibilizar uma vaga, quando elas vão abrir uma estrutura em algum lugar, eles têm que pensar nos salários que eles vão oferecer. E esses salários, eles precisam de pelo menos, né, para poder ser atrativo, para poder ter pessoas que estão ali procurando para trabalhar, tem que pelo menos pagar a cesta básica de alimentação, etc. Então, quando você tem uma concentração de terra aí na mão de poucos, como eu falei, isso vai gerar uma dificuldade de abastecimento, um encarecimento dos alimentos. E com isso também, como o preço, né, dos alimentos ele vai influenciar aí na formação dos salários, isso vai fazer também com que os salários eles necessitem ser maiores, e desincentiva dessa forma a vinda de empresas ou a formação de empresas mais competitivas. Então, essa estrutura fundiária, ela persiste e ela é muito prejudicial ao nosso país, e por conta também desse mecanismo, né, de formação de preços, esse mecanismo de influência entre grandes produtores, entre concentração de terra e essas outras características de trabalho contratado, exportação, é que, né, e por causa disso, na verdade, é que o agronegócio é visto como sinônimo de agricultura capitalista. Bom, vamos lá, vamos seguir. Dentre os aspectos de concentração de terra, tem grandes... a concentração de terra, como eu falei, tem grandes implicações na política sobre o Estado. Implicações políticas sobre o Estado, né? Então, outra coisa, né? Eu acabei falando sobre formação de preços, salários, entrada de novas indústrias. Porém, né, como eu falei com vocês, a concentração de terra acaba também antigamente, quando a concentração de terra era usada ali como uma reserva de valor. Se nós formos discutir o que significa essa concentração de terra e essa reserva de valor, a gente vai chegar num denominador comum, que é poder, né? Poder, ele tem muito a ver no nosso país com a riqueza, né? Então, se há, né, uma grande concentração de terra, e também se nós estamos reféns ali nossa produção interna, a nossa estabilidade econômica, ela está refém dessas movimentações, desse mercado, nós acabamos também, né, sofrendo, entre aspas, ali, uma tensão, uma pressão sobre as políticas, né, econômicas do Estado, porque os governos, né, os chefes de Estado, eles vão precisar aí tomar decisões que estejam ali sujeitas, né, que de certa forma estão sujeitas, né, a essa parte da economia que impacta a maior parte da produção interna do nosso país. Bom, vamos lá, vamos seguir. O Estado brasileiro e o agronegócio. Então, o Estado brasileiro, né, quando eu falo Estado, eu falo governo, né, ele teve papel central na relação entre o desenvolvimento e a consolidação da agricultura capitalista do agronegócio no país. Então, o marco do apoio estatal foi a fundação da Embrapa em 1972, com grandes financiamentos em desenvolvimento técnico científico da agricultura. Bom, eu falei com vocês que a década de 80 foi uma década, né, conhecida como a década perdida, porque nós estávamos vivendo instabilidade interna muito grande devido à instabilidade da moeda, das políticas monetárias e da inflação, né? Enfim, em 1970 nós estávamos sob o regime militar e que estava, de certa forma, né, pode ser caracterizado como um momento da política brasileira relativamente desenvolvimentista, porque ele segue, né,
ele dá seguimento ao governo anterior, que era um governo desenvolvimentista, e começa também a ter vários investimentos, né, na produção, né, em empresas públicas e em produção e etc. E o marco aí do apoio estatal foi a condição da fundação da Embrapa em 1972. A Embrapa, gente, ela é mais do que apenas, né, uma empresa de coleta de dados e estatísticas sobre a produção agropecuária. Né, ela faz pesquisa sobre toda a cadeia produtiva do setor primário. Ela desenvolve agrotóxicos, sementes, técnicas de aperfeiçoamento de plantio, estudo de cultivo adequado para as especificações climáticas dos solos do nosso país, e é a ferramenta governamental que auxilia as produções agrícolas e pecuárias nacionais. Então, ela tem, desde 1972, um importantíssimo papel no desenvolvimento do agronegócio, agropecuário, e na produção agrícola do nosso país. Bom, vamos lá. Em 90, né, como eu falei, o agronegócio supera, né, e substitui a agroindústria no Brasil. E a agroindústria aqui, eu vou chamar a atenção aqui, porque nos períodos anteriores, né, principalmente aqui, quando a Embrapa ela surge, nós estávamos vivendo aquela questão de latifúndio, de concentração de terra e mobilização de capital, sim, mas aqui nesse momento aqui, principalmente no governo militar, um pouquinho antes também, começa-se um investimento muito grande na industrialização do nosso país, né, tentando ali substituir as exportações pelas importações, chama processo de substituição das importações, e como que o governo tentava fazer isso? Tentava fortalecer, né, investir na indústria brasileira. E como nós, né, temos uma grande extensão territorial, grande parte desse investimento foi direcionado à produção agropecuária, né? A produção agropecuária não, a produção agrícola. E, nos anos 90, o agronegócio ele supera e substitui essa agroindústria, né? Alterando as prioridades, como eu falei, do mercado interno para o mercado externo. E daí a gente tem estimativas do valor do agronegócio, daqui de 94 a 2005. E como a gente pode ver aqui, ó, a participação do valor adicionado do país, ele vai aumentando conforme os anos vão passando, né? Então, aqui o que era 8,9% aqui de valor adicionado em 94 da produção agrícola, passa a ser em 2005 10,5%. Isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa, se você for analisar em valores reais aí do PIB. Bom, isso mostra, né, que a produção agrícola ela vem crescendo muito desde sempre, mas principalmente nesse período tem um crescimento muito grande. Bom, continuando, a revolução agrária em 3 facetas. Então, bom, a gente viu aqui que teve uma mudança aí, principalmente aqui em 1970 e poucos, 72 aí com a introdução da Embrapa. Teve nesse período uma modernização dos processos produtivos e tal. E aí eu acho interessante colocar sobre essa revolução agrária aqui em 3 facetas. Bom, a tecnológica, que é caracterizada pela aplicação do que é mais evidente na inovação para o campo, né, que é tratores, máquinas, colheiteiras de última geração, etc. A gerencial, que é caracterizada aí pela automatização da administração comercial, financeira, fiscal e tributária. Então, a gestão de recursos humanos, a gestão ambiental, tornando as informações aí em tempo reais, mais confiáveis. E isso daí se torna um instrumento básico para o moderno agricultor. E o principal desses três tópicos que eu listei é a revolução aí no modelo. Porque por mais que tenha, né, que se tenha incorporado tecnologia, o mercado já não sustenta a renda rural para o produtor que não agrega valor à sua produção. E aí eu gostaria, né, de fazer esse link com nossos estudos sobre valor adicionado, né, que já poderia ter sido feito até inclusive
quando eu falei aqui sobre essa evolução da estrutura agrária aqui nos anos de 94 a 2005. Mas, né, essa questão aqui, né, que o mercado já não sustenta a renda rural para o produtor, que não agrega valor à produção, é uma questão importantíssima, porque com essa modernização, né, o valor das produções primárias, elas começam a requerer, né, um maior valor adicionado. Até porque os preços e todo o restante salário da nossa economia, ela vai evoluindo. Então, se o produtor, né, ele se mantém naquela produção apenas de fornecimento do produto primário, ele já não consegue sobreviver, né? Então, aí os mecanismos clássicos, né, que estão à disposição dos produtores para poder tentar, né, para poder agregar valor às suas produções primárias, por exemplo, o cooperativismo, o associativismo, as parcerias, as alianças estratégicas, o marketing, a propaganda, a industrialização e a diferenciação do produto, né? Então, tudo isso vai tornando a produção, né, do produto primário, a extração do produto primário ali, com mais valor, né, com processos diferenciados e que vai agregando valor ao produto e que isso aí é uma consequência, né, da mudança, né, inclusive da mudança indo da perspectiva do que era dos objetivos da produção agrícola. Bom, a transformação da agroindústria para o agronegócio. Então, o foco do Estado no período militar, como eu falei, era o fomento à industrialização do país. A base para essa transformação era vista em partes pela produção de bens industrializados de origem primária. Nesse período, essa produção industrializada era vista como agroindústria, como eu comentei para vocês aí uns slides antes da gente chegar aqui. Os produtos eram comercializados, em sua maioria, internamente, e o objetivo era principalmente ganhar autonomia produtiva. Como eu falei, ganhar essa autonomia produtiva aqui, né, era principalmente devido a quê? Deixa eu explicar melhor essa parte. Bom, o processo de substituição de importação era o seguinte: como nós aqui no nosso país não tínhamos indústria, não tínhamos uma industrialização muito grande, então nós éramos muito reféns, né, mais ainda naquela época, mas ainda somos até hoje, a produtos externos, a insumos externos. Então a nossa importação era muito grande. Quando, nesse período aí, começa a ter investimentos, né, com esse objetivo de nos tornar mais autônomos, é o seguinte: porque quando você investe na produção interna, né, e que você começa a produzir mais produtos, principalmente aqui, primeiro, industrializar as máquinas e tal, tem um efeito transbordamento da tecnologia. Então, o investimento ali na máquina, no maquinário dos agricultores, da produção agrícola, não ficava restrito ali só aquele setor. Acabava, né, transbordando para os outros setores, empurrando, né, tensionando a evolução de outras produções, a entrada de outras indústrias na nossa economia, a formação de novas indústrias, de novos complexos industriais de diferentes setores, e isso fortalecia a nossa produção interna, tentando ali, nesse caso, nos tornar mais independentes, né, do setor externo. Então, os produtos eram comercializados em sua maioria internamente, né, e o objetivo era principalmente ganhar autonomia produtiva. Então, nesse período aqui onde tinha essa questão de investimento na agroindústria, era esse aqui a maior característica do nosso mercado. Mas ao longo da década de 80, né, vai acontecendo uma transição gradual da agroindústria para o agronegócio, que acaba se consolidando aí nos anos 90, e o agronegócio, como eu falei, ele surge com um objetivo diferente, né, direcionar a produção interna para o mercado externo. Bom, o agronegócio, então, a partir daquele momento, né, a partir de quando ele se consolida, ele vai tentando ali, ele vai evoluindo e ele acaba assumindo um papel agroexportador de commodities, né? Papel esse construído pela conjuntura neoliberal que se instaurou no país desde 1990.
Aí vocês vão falar, o que é conjuntura neoliberal? Bom, o neoliberalismo, né, econômico, ele se caracteriza principalmente pela questão da independência, né, da produção ao setor, ao Estado. Então, quando a produção agrícola, né, o agronegócio, ele vai assumindo esse papel agroexportador, né, de commodities, ele vai assumindo esse papel ali gradualmente, principalmente influenciado por essa política, né, que visa um fortalecimento do setor privado, uma redução do papel do Estado na evolução, na produção interna. Então, basicamente ali, no momento em que ele começa a crescer essa parte da exportação e principalmente ligada a commodities, que nós estamos aí vivendo, que começa a ser um fortalecimento dessa conjuntura neoliberal. Lembrando que antes disso, né, como a gente comentou aqui bem rasamente, mas já dá para saber, o Estado tinha uma participação muito grande, né, inclusive nos governos militares. Mas aí começa, a partir dos anos 90, essa instauração aí com essa conjuntura neoliberal que vai tentando ali no governo de FHC e tal, implementar a ideia de que nós devemos ter uma participação menor do Estado, que o setor privado tem que ganhar mais autonomia. E aí é nesse momento em que o agronegócio ele assume o seu papel agroexportador de commodities. Então, em 2018, a indústria teve sua menor participação do PIB, 11,3%, enquanto que o setor primário cresceu 7%, puxado principalmente pelo agronegócio. Então, isso aqui, 2018, é um reflexo do que tem sido construído aí desde os anos 90, e a indústria vai perdendo aí a participação no PIB, né? E em 2018 a gente percebe isso porque a indústria ela tem, olha, uma participação muito pequena, se a gente vai ver que comparado aos outros anos, isso daqui é quase nada. Enquanto que o setor primário, ele cresceu, além do que ele já tinha feito, ele cresceu 7%, né? E principalmente aí influenciado pelo agronegócio. Bom, mas o que são commodities? Commodities são matérias-primas de origem agrícola, vegetal ou animal, e sua cotação se dá no mercado internacional. Então, o que significa? Significa que os produtos são cotados sempre em dólar. Então, é importante frisar isso, né? Porque isso faz com que isso influencie bastante os preços internos aqui, né? Desses produtos que a gente compra no nosso mercado interno e que são derivados dessa produção aí dos grandes produtores agrícolas, já que eles produzem com foco de exportação, seus preços eles são ali sempre cotados em dólar. Bom, eu coloquei um gráfico aqui muito interessante que vai mostrar, né, os destinos das exportações de commodities brasileiras em 2018, que foi um ano em que ele teve um maior crescimento aí, né, em comparação com a queda aí com a queda na participação da indústria no PIB. Então a gente vê aqui que em grande parte, né, o nosso país, o Brasil, ele tem exportado commodities principalmente para a China, né, para a União Europeia e para os Estados Unidos. Mas tem também um grande mercado, né, ao redor do mundo, né, Índia, Argentina, Tailândia. Então, mas os maiores consumidores, aí, os maiores destinos, com certeza, são a China, União Europeia e os Estados Unidos. Bom, aí eu coloquei esse tópico aqui, né? A contradição do espaço agrário brasileiro. Então, de um lado, a gente tem a agricultura de ponta e de outro, a gente tem a agricultura familiar. A agricultura de ponta produz normalmente cultivos voltados para exportação e, como eu falei, os preços são cotados ali em dólar. Enquanto que a agricultura familiar, menos tecnificada, é a que abastece principalmente a mesa do brasileiro comum. Bom, por essa perspectiva, cabe à produção familiar a produção de alimentos que chega à mesa do brasileiro, né? Pelo menos aqueles que são mais acessíveis de se comprar, já que a grande produção agrícola ela é voltada principalmente para exportação e o preço está cotado em dólar.
Então, esse gráfico aqui, ele vai comparar a agricultura familiar e a agricultura capitalista no período de 2016 a 2017. E como a gente vê aqui, olha, para você ver a concentração de terra aqui, por exemplo, as terras, né? Nós temos uma maior agricultura não familiar, no caso a agricultura capitalista, enquanto que só 24% das terras elas estão relacionadas à agricultura familiar. Olha, a disponibilidade de crédito, né, 86% da disponibilidade de crédito está direcionada à agricultura capitalista e ao agronegócio, né, 86%, enquanto apenas 14% está direcionada à agricultura familiar. A mão de obra ocupada, no entanto, é o inverso, olha para você ver. 74% da mão de obra ocupada ela está na agricultura familiar, enquanto apenas 26% está na agricultura do agronegócio, a não familiar. Mas aqui tudo bem, a gente entende porque essa agricultura não familiar é mais modernizada, né? E tal. Aqui o valor bruto da produção, sobre a produção global, a gente tem que 40% da agricultura familiar, enquanto 60% é da agricultura não familiar. Isso aqui 2016 e 2017, tá bom? Total de abastecimento, produção de mandioca, por exemplo, 87%, olha, é da produção familiar, da agricultura familiar, enquanto apenas 13% é da agricultura não familiar. Aí vocês perguntam, por quê? Porque com certeza, né, com certeza não, a gente teria que pesquisar, mas o meu palpite aqui é que a mandioca tem pouco, como é que é a palavra? Pouco acomodamento no mercado externo, né? Bom, a produção de feijão também, olha, 70% é na agricultura familiar, enquanto 30% é na agricultura não familiar. Aqui a produção de milho já é o inverso, que a maior produção aqui é voltada na agricultura capitalista, ou agronegócio, também na produção de café, também na produção de arroz, trigo e soja. Como vocês já devem saber, ou se não, essa é uma informação muito importante, nós somos um dos maiores exportadores de soja, né, do mundo, e a gente consegue ver essa diferença aqui, né, e também trigo, se a gente comparar quem produz mais soja, quem produz trigo aqui internamente, né. Bom, enquanto então, agora tendo isso em vista, né, tendo essa comparação aqui entre agricultura familiar e agricultura do agronegócio, a gente pode perceber o quê? A gente percebe que há uma contradição mesmo, como eu coloquei aqui, em termos aí do espaço agrário brasileiro. Então, principalmente uma crítica que a gente pode fazer aqui, né, por exemplo, essa crítica aqui da opção de crédito, né? Se, né, maior se o abastecimento da mesa do brasileiro ele é feito primordialmente, né, ele é viabilizado primariamente pela agricultura familiar, por que não existe uma disponibilidade de crédito maior para esses pequenos agricultores, né, e fazendo assim desafogar, por exemplo, o custo, né, o valor da cesta básica, o peso da cesta básica, né, no orçamento das famílias, né, já que comida é um bem fundamental para todo mundo, né? Então essa é uma crítica que a gente pode fazer aí a partir dessas informações que a gente tem. Bom, voltando, né, falar sobre principalmente agronegócio, agropecuária e agroindústria, então eu coloquei aqui uns tópicos para a gente saber diferenciar cada uma, né? Por exemplo, a agropecuária está relacionada com as atividades do meio rural, enquanto que o agronegócio engloba toda a cadeia produtiva. E a agroindústria, como eu falei antes, é aquele momento antes, né, do agronegócio, em que havia um investimento muito maior da indústria interna, né, no setor de produção agrícola, né, de produção agrícola. Bom, mas vamos lá. Já que o agronegócio engloba toda a cadeia produtiva, né, é interessante a gente saber o que é cadeia produtiva, cadeia de produção.
Então, eu coloquei 3 definições aqui para a cadeia de produção, né? Primeiro, que é uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico. Segundo, é também um conjunto de relações comerciais e financeiras que estabelecem em todos os estágios de transformação um fluxo de troca situado de montante ajustante entre fornecedores e clientes. E por último, é um conjunto de ações que presidem a valorização dos meios de produção e assegura a articulação das operações. Bom, eu vou, mais pra frente, vou colocar aqui um exemplo de cadeia produtiva e cadeia de produção. Mas como a gente pode ver por essas definições aqui, a cadeia de produção ela vai lá do insumo até a entrega na casa da pessoa, do produto final ali no mercado, né? Então, ele está relacionado às valorizações dos meios de produção, né? Aquela questão de adicionar valor, né? Aos processos da produção do produto. Está relacionado às transformações aí, ao fluxo de troca e está ligada por um encadeamento técnico ali de produção. Bom, agora é importante falar que já que nós temos esses 3 termos e o agronegócio ele engloba ali toda a cadeia produtiva e a gente comentou o que é essa cadeia produtiva. Mas existem algumas expressões que nos deixam um pouco confusos sobre o que esses termos significam no agronegócio, né? Então, na verdade, olha, o sistema agroindustrial, o complexo agroindustrial, a cadeia de produção agroindustrial e propriamente o agronegócio são níveis, né, de análise do agronegócio. Então, a gente vai entender melhor esses termos para ficar mais claro, né, o que é um agronegócio, o que é em relação aí, a essa produção agrícola. Bom, o sistema agroindustrial, SAI, né, ele é um conjunto de atividades que concorrem para a produção de produtos agroindustriais, né, desde a produção dos insumos, sementes, adubos, máquinas agrícolas, até a chegada do produto final. Então, a figura ao lado mostra os elementos básicos do SAI. Então, a gente tem aqui, ó, né, a agricultura e pecuária, a indústria não alimentar, a indústria agroalimentar, indústrias aqui de apoio, todas elas, né, sempre aqui enviando para setores de distribuição e também para o mercado externo e também vinculados ao consumidor final, aos recursos humanos. Então, essas conexões aqui, depois eu gostaria que vocês parassem um tempinho para analisar, né, e essas conexões, elas formam, né, um sistema agroindustrial, que são atividades aí, né, que saem aí desde a produção do insumo até a chegada do produto final. Bom, o que são o complexo agroindustrial? Um complexo agroindustrial tem como ponto de partida determinada matéria-prima de base. Então, dessa forma, por exemplo, nós podemos fazer alusão ao complexo de soja, complexo de leite, complexo de cana-de-açúcar, café, entendeu? Então, a arquitetura desse complexo seria ditada pela explosão da matéria-prima principal que o originou, segundo os diferentes processos industriais e comerciais que ela pode sofrer até se transformar em diferentes produtos finais. Então, assim, a formação do complexo agroindustrial exige a participação de um conjunto de cadeias de produção, cada uma delas associada a um produto ou família de produtos. Então, se aqui nós temos, né, um sistema agroindustrial, né, em que nós conseguimos, né, ligar diferentes setores, né, a agricultura e pecuária, a indústria não alimentar, a indústria agroalimentar, o mercado externo, a distribuição, a indústria de apoio, o consumidor final. No complexo industrial, a gente consegue interligar diferentes, né, cadeias produtivas, né, vamos falar assim. Por exemplo, que vão sair de uma matéria-prima e que vai depois se desdobrar em vários outros produtos, se transformar em vários produtos aí diferentes, né, de vários produtos finais diferentes. Já a cadeia de produção agroindustrial é um conceito, né, que já foi até apresentado anteriormente, que cabe somente destacar que, ao contrário do complexo agroindustrial, uma cadeia de produção é definida a partir da identificação de determinado produto final. Então, após essa identificação, cabe ir encadeando, né, que é a cadeia de produção, cadeia produtiva, como eu falei aqui antes, né, que é essas 3 definições aqui.
né? Então, após essa identificação, cabe ir encadeando de justante a montante as várias operações técnicas, comerciais e logísticas necessárias para a sua produção. E aí eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, de cadeia de produção industrial da manteiga, margarina e requeijão. Então, aqui a gente tem, né, o leite o leite e a soja, né? Então nós temos aqui produção de matérias-primas, a gente extrai o leite, a gente extrai a soja. Aqui no leite a gente tem o processo de pasteurização, desnate e homogeneização, tudo em um sistema aqui, em uma etapa. Na soja, na primeira etapa aqui tem o descascamento, a moagem e a extração. E a partir dessa primeira etapa, tem aqui duas opções, né? Que é a primeira aqui, o fareio e outro tipo de quinoagem aqui, de farinhagem aqui. E farinhagem, nem sei se existe esse termo. E aqui outra etapa, que é o óleo bruto, né? Que vai para um outro tipo de produto. Que aí depois da extração, você tem um óleo bruto, você vai refinar, você vai ter um óleo refinado e que vai incluir aqui numa outra etapa que inclusive está interligada com essa carne do leite aqui. Então, depois que você tem uma homogeneização, você pode tirar a gordura e aqui para misturação. E aí vocês têm aqui o extrator aqui e eu não tô conseguindo ver aqui o nome dessa última etapa aqui, mas chegam nessa outra aqui da embalagem, emulsão, catalisação, embalagem e tal, desse produto, que aqui no leite vai chegar na manteiga ou na margarina, e aqui na soja vai, por exemplo, ir para o creme vegetal, né? Ou também para margarina industrial, né? Aqui, em vez de, se ele for aqui para extração aqui da gordura, se ele for para essa coagulação, aquecimento, lavagem, prenagem, homogeneização e tal, a gente tem um outro produto que é o requeijão. Então aqui, olha, a gente consegue ver várias etapas aqui, né, que fazem parte da cadeia produtiva, né, desses produtos que, como a gente reparou aqui, olha, ela sai, no caso do leite, sai de um insumo e se desdobra em 3, enquanto também a soja sai desse um insumo e também se desdobra em 3, né, produtos, né, para comercialização ali do consumidor final. Bom, por último, gente, eu coloquei aqui a visão sistêmica do agronegócio. Então, como a gente falou aqui várias e várias vezes, pela definição original, agronegócio é a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção das unidades agrícolas, do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles, né? Mas eu ainda quis colocar aqui as funções do agronegócio poderiam ser descritas em 7 níveis. Então, a gente tem o suprimento à produção, a produção em si, a transformação, o acondicionamento, o armazenamento, a distribuição e, por fim, o consumo. Eu espero que esse tema, né, principalmente assim, apesar da questão da unidade chamar produção agrícola, como a gente viu, esse termo, ele passa, essa produção agrícola passa a ser vista como agronegócio. Eu espero que vocês tenham entendido o que é agronegócio, as principais diferenças aí entre agronegócio, né, agropecuária e agroindústria. Entender também, né, os níveis de análise do agronegócio, que é esses outros termos que parecem bem similares, mas que têm, né, suas características específicas, e que consigam ter visto também, né, nessa aula, conseguiam fazer uma crítica sobre a nossa composição, né, da nossa da estrutura agrícola no nosso país, principalmente no que a gente fala sobre fornecimento, né, abastecimento do mercado interno e externo. Também espero que vocês tenham conseguido, né, estabelecer uma relação aí entre a força, né, entre o mercado agronegócio e o Estado e as políticas do Estado, né, de uma maneira geral, é claro, né, e consigam ter visto aqui, né, como pelo menos, né, superficialmente, pegado a ideia, na real, de como que o Estado brasileiro, né, ele tem interagido para fortalecer essa estrutura de agronegócio e também conseguiu fazer uma crítica sobre isso, né? Eu espero que
que a nossa conversa de hoje, que essa apresentação desse tema, tenham colaborado nesse sentido. Beleza? Então é isso e até mais.